Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. E louvado seja Deus por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te bendizemos, ó Pai, por tão poderosas palavras, tão preciosas. Palavras de um pai para um filho. Palavras de um pai que quer ver o seu filho crescer, desenvolver, se fortalecer, progredir e avançar na fé. Precisamos, ó Deus, da tua palavra, da tua direção. Precisamos da tua exortação, Espírito Santo. Precisamos da tua disciplina, Espírito Santo de Deus. E não rejeitaremos os teus açoites, ó Pai amoroso, que ama os seus filhos e que por isso os disciplina. Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Estava fazendo um paralelo, uma comparação entre Timóteo e Ezequiel, o profeta Ezequiel. Nós lemos lá em Ezequiel 37, na quinta-feira, e eu quero que você deixe marcado aqui, Timóteo. Nós vamos voltar aqui em Timóteo, mas eu queria que você desse uma olhada, por favor, em Ezequiel capítulo 37. Foi a nossa última leitura na quinta-feira. Ezequiel 37. Veja comigo, por favor, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Somente até aqui. Pode levantar a sua cabeça. Não sei se você se deu conta de uma coisa. Não sei se você se deu conta do que estava escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o que está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 37. Estamos diante da mesma direção, da mesma orientação, estamos diante da mesma ordem. Estamos diante de uma conjura. Estamos diante de uma conjura. E isso é muito
muito maravilhoso, porque isso demonstra para nós que o Deus da nova aliança é o mesmo Deus da antiga, sem sombra de variação, sem mudança. A única coisa que nós temos que entender é o seguinte: em Jesus, ele assumiu os nossos pecados, porém, ele continua sendo um Deus justo e julgador, ele continua a consertar as coisas no meio do seu povo, ele continua e continuará, e na consumação dos séculos, nós veremos sua ira, sua fúria, o vigor do seu braço forte. Nós hoje temos como que vislumbres desses acontecimentos diante de pragas, diante de vírus, diante de uma série de coisas que Deus decreta que aconteçam, decretou que aconteceriam. E todas essas coisas dramáticas, terríveis, como guerras, como genocídios. O comunismo é o grande genocida, se nós podemos dizer assim. O regime comunista, ele matou mais do que muitas e muitas guerras ao longo dos séculos. O regime comunista é absolutamente maligno, satânico, demoníaco, mas ainda assim está debaixo do decreto de Deus. Porque em Apocalipse está escrito que a terra passará por juízos parciais. É como se Deus estivesse nos preparando, nos avisando, são as suas trombetas. Você se lembra? Quando nós estávamos meditando em Apocalipse, eu quero fazer essa promessa aqui contigo. Nós voltaremos para encerrar Apocalipse, porque quando estávamos perto de encerrar, começou essas ondas de vírus e de fechamento de tudo e de isolamento. E por causa disso nós tivemos aí umas perdas quanto a isso. Mas vamos voltar a falar sobre Apocalipse. Sempre temos apontado para Apocalipse. Mas em Apocalipse está escrito que os últimos dias serão marcados por juízos parciais de Deus. Deus vai vir julgando, vai vir tocando a trombeta, anunciando, fazendo demonstrações de que as coisas não vão ficar melhores. As coisas não estão se desenrolando para um fim magnífico. E eu estou me referindo a tudo nessa terra, ao mundo. As circunstâncias dessa vida não vão ser magníficas. Não serão. E olhando para essas duas orientações, dadas por intermédio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre a vida do apóstolo Paulo e ele dirigia os pastores, os presbíteros das igrejas que ele abria, ele dirigia esses homens por intermédio e no poder do Espírito Santo. Essas orientações que nós acabamos de ler em Timóteo são orientações do Espírito Santo que estão sendo, vamos dizer assim, canalizadas pelo apóstolo Paulo para a vida de Timóteo. E aqui da mesma forma, só que no Antigo Testamento, você sabe disso, o Espírito não tinha sido derramado sobre toda a carne. Deus falava e trazia o seu Espírito para homens específicos. Chamava e separava homens específicos. Hoje, todos nós recebemos o Espírito Santo e isso sim é uma obra de graça, é uma obra do Calvário, é uma obra da cruz, é uma obra de amor. Mas, olhar para esses dois textos é o mesmo que ver um só Deus, agindo de uma só forma, atuando de uma só maneira, sem mudança, sem atualizações,
sem modernizações da palavra, Deus continua nos conjurando, ou seja, nos sentenciando a permanecer e perseverar firmes, mesmo que a circunstância seja pregar no cemitério. Você gostaria de pregar no cemitério? Eu não estou falando no dia do sepultamento, onde as pessoas estão lá reunidas para a cerimônia fúnebre, para o velório, não. Estou falando pregar para as catacumbas. E se porventura tiver ali urubus, que geralmente é o que tem em cemitério, né? E outras coisas mais, mas as outras coisas não quero nem citá-las. Mas como você se sentiria? Como você se sentiria? Eu queria te fazer essa pergunta. Como você se sentiria se Deus chama você e diz para você o seguinte: vá para o cemitério e profetize lá. Pregue lá. Fale da minha palavra lá. Naquele vale de ossos secos, onde não tem vida, onde só há morte, onde só há pessoas em estado de apodrecimento, ossos sequíssimos. Fale lá. Pregue lá. O que está acontecendo em Ezequiel, o que está acontecendo aqui, nessas circunstâncias onde Ezequiel está profetizando e pregando para o povo de Deus, e trazendo direção e disciplina de Deus ao seu povo, a Israel e a Judá, nessa orientação, nessas palavras aqui, qual a diferença? Para o apóstolo Paulo falando para Timóteo, sabe qual a diferença? Não há diferença. Não existe diferença. É a mesma palavra. É a mesma orientação. É a mesma conjura. É a mesma sentença pesada. E por que que é uma conjura? Por que uma sentença pesada? Porque quem que vai gostar, humanamente falando, quem vai gostar de falar para o vento? Você gostaria de pregar para o vento? Você gostaria de falar para as pessoas? Eu estou falando pregar, quando eu falo pregar, eu não estou me referindo somente a uma pessoa que está em cima de um púlpito falando, não. Porque você foi chamado a pregar o Evangelho. Se você é um discípulo do Senhor, se você é um discípulo de Cristo, você foi convocado, pregado. Ou melhor, conjurado a pregar o Evangelho. O Evangelho é uma sentença pesada. O Evangelho, pregar o Evangelho. Aliás, o Evangelho não é uma sentença pesada. Muito pelo contrário. O Evangelho é magnífico, é maravilhoso. Só que pregá-lo é uma sentença pesada. Anunciá-lo, comunicá-lo é uma sentença pesada. É uma conjura. Conjura é uma sentença pesada. É algo que você não pode aliviar. É um fardo que você tem que carregar ele completo, sem tirar nem pôr. E é a mesma coisa que o Espírito Santo está dizendo para Ezequiel, é a mesma coisa que o Espírito Santo está dizendo para Timóteo. Ezequiel é o filho, é um filho de Deus. Por intermédio de Jesus, Ezequiel se torna um filho de Deus, porque foi profeta do Deus Altíssimo e porque foi salvo pelo sangue do Cordeiro, que cobriu os pecados do passado, do presente e do futuro. Do futuro daqueles que ainda não estão em Cristo, mas estarão, do passado daqueles que morreram servindo a Deus. Perseveraram no Senhor. Ezequiel é filho de Deus, por intermédio do sangue do Cordeiro. E Timóteo é filho de Deus por intermédio do sangue do Cordeiro. Assim como Paulo é filho de Deus por intermédio do sangue do Cordeiro. Porém, Paulo tem uma responsabilidade sobre Ezequiel. Ou melhor, perdão, sobre Timóteo. Que vai, além de ser simplesmente um orientador, um disciplinador, um discipulador de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo como um pai escreve para um filho. O Espírito Santo fala com Ezequiel como um pai está falando com o seu filho. Fala diretamente a Ezequiel, fala apontando exatamente para esse homem, Ezequiel, seu filho.
Filho, Filho do Espírito Santo, Filho de Cristo Jesus, Filho do Deus e Pai. Tudo isso por intermédio e por causa da obra do Filho de Deus no Calvário. Podemos dizer que Ezequiel é um filho de Deus. Por que que Deus os trata assim? Por que que esse Deus está tratando esses homens dessa forma tão pesada? Trazendo essa sentença tão pesada. Falando para esses homens pregarem onde ninguém quer ouvir. Falando para esses homens, continue pregando, falando, exortando, disciplinando, corrigindo, mesmo que ninguém queira mais ouvir. Em tempo e fora de tempo. Quando o tempo for favorável, quando tiver uma multidão diante de você e você puder falar com ela, ou quando tiver apenas um para ouvir a mensagem, continue falando. Agora imagina para Ezequiel, deve ter sido muito difícil, né? Deve ter sido bem difícil. Falar para o cemitério, falar para ossos secos. E é exatamente isso que você foi chamado para fazer. Porque se você estiver olhando para essas pessoas que estão ao teu redor, se você estiver olhando para seus filhos e seus futuros filhos, digamos, filhos na fé, aqueles que você levou a Cristo, aquelas almas que você ganhou para Cristo, se você estiver olhando para essas pessoas que não estão com Cristo, que não querem saber da casa de Deus, que não querem saber de se congregar, se você estiver olhando para essas pessoas como pessoas vivas, você é que está com problemas. Porque essas pessoas estão mortas. E pode ser que elas estejam dentro da sua casa. Mortas. Secas. Ossos secos. Estão dentro das nossas casas, muitas vezes. Às vezes são os nossos filhos. Às vezes são os nossos pais. Às vezes são entes queridos que amamos. Às vezes são pessoas que nós temos grande afeto e estão ao nosso lado, mortas, ossos secos. E nós precisamos despertar para isso. Pais, homens, desperte para isso. Porque se na sua casa ou ao seu redor há pessoas que você ama e que você desistiu de falar de Jesus para elas, desistiu de corrigi-las, desistiu de discipliná-las, desistiu de profetizar para elas, você está desistindo da obra de Deus para você. A obra de Deus é pregar para ossos secos. A obra de Deus é pregar em tempo e fora de tempo, quando as pessoas quiserem e quando elas estiverem rejeitando. Essa é a obra do Senhor. E lembre-se que se alguém estiver ao teu lado e nega essa palavra, rejeita Cristo, rejeita a casa de oração, essa pessoa é um osso seco, está morto, pode estar andando, pode estar até respirando, mas espiritualmente está morto. Palavra nada agradável para um dia dos pais, né? Mas essa palavra, dessa palavra, depende seus filhos. Tanto seus filhos carnais, quanto seus filhos espirituais. E que teus filhos carnais sejam teus filhos espirituais. Como já foi dito deste púlpito aqui. Não omita, não alivie o fardo para seus filhos. Não alivie o peso dessa conjura nos ombros dos seus filhos. Continue exortando, continue disciplinando, continue sendo firme, porque este é o caráter do nosso Pai. Este é o caráter do nosso Pai. Você viu lá o Salmo 50, que nós lemos no início? Leia de novo o Salmo 50, o Salmo de Asaf, e você vai ver o caráter de Deus se manifestando ali. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus que nos livra da morte, um Deus que está disposto a nos dar a vida eterna. Mas Ele também
é o fogo consumidor. É o Deus que diz para nós o seguinte: vocês, como está escrito lá no Salmo 50, grandes conhecedores, grandes teólogos, grandes estudiosos, grandes homens no sentido de conhecimento, grandes mentes, mentes brilhantes, vocês não me honram. Vocês não se submetem. Vocês não me obedecem. Não adianta nada conhecer a Deus e não se submeter a Deus. Não adianta nada conhecer a orientação de Deus e não praticá-la. Não adianta nada saber que Deus é um Deus firme, severo, amoroso, bondoso e fogo consumidor e ser um pai frouxo. Não seja assim. Não seja assim. Não amoleça seu braço. Não afrouxe o cinto. Disso depende a salvação dos ossos secos que estão da sua casa. Disso depende a salvação deles. Continue profetizando. Mesmo que você não esteja vendo nada. Ezequiel viu assim que profetizou, Ezequiel não viu nada. Continue lendo a palavra de Deus. Versículo 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel está ouvindo tudo isso. É uma sentença dura. Ezequiel não está vendo nada disso. Ezequiel não está vendo tendões, Ezequiel não está vendo pele, Ezequiel não está vendo carne, Ezequiel não está vendo espírito, Ezequiel não está vendo ninguém, as carnes crescendo. Ezequiel continua, apesar de Deus estar dizendo, eu farei isso, eu colocarei carne. Ezequiel está vendo só ossos secos. E é assim que temos que estar. Ainda que saibamos o que Deus pode fazer, temos que continuar olhando para as pessoas como ossos secos. Porque dessa maneira, nós estaremos sempre com esse fardo sobre nós. O fardo da pregação do Evangelho. Sem esmorecer, sem desistir, sem vacilar. Não desista! Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Coloque tudo isso sobre a palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus. E só assim, sua casa será salva. Olha o que está escrito no versículo 7. Então, porém, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Agora espere um momento aqui. Ele profetizou. Eu não sei quanto tempo depois, aqui não está escrito, enquanto eu profetizava. Eu não sei se demorou um pouquinho, alguns segundos, algum tempo, mas ele enquanto falava, enquanto ele estava falando, foi que os ossos começaram a se bater. Parece que é uma espécie de incômodo, né? Parece que essa palavra chega e aqueles ossos que estavam inertes, confortavelmente mortos, confortavelmente no pecado. E esses ossos aqui, meus irmãos, esses ossos são a casa de Israel. Casa de Israel. A casa de Israel, aí do lado de fora. Há muito povo, há pessoas ao nosso redor, povo de Deus, que ainda não se entregaram, ainda não reconheceram o Senhor, mas são povo de Deus, estão aí fora. O Espírito Santo disse isso para Paulo. Paulo, permaneça na cidade, porque ainda há muito povo meu aí ao redor. Paulo sabia disso? Paulo conhecia esse povo? Paulo sabia quem era? Não, não sabia quem era. Ele não precisava saber quem era. Ele não precisava ir diretamente para ele. Ele só precisava fazer uma coisa: continuar pregando. Continuar comunicando. Continuar firme.
E Deus falou: povo meu, meus irmãos, Israel, aqui ao redor, ao nosso redor, morto. Ossos secos ao nosso redor, mas ainda são a casa de Deus. Deus ainda quer alcançá-los. Eu sei quem é, eu não sei quem é. Eu sei quem será salvo e quem não será. Não, se eu soubesse eu ia direto nos que serão salvos. Essa capacidade não está em nós. O que te foi chamado para fazer foi pregar o Evangelho. Foi dizer: Cristo morreu pelos teus pecados. E se você não confessar Cristo como teu Salvador, você está condenado. Continue falando isso. Continue vivendo isso. E ele, ao profetizar, os ossos batiam um no outro. Ou seja, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de Cristo, quando nós pregamos o Evangelho, há um incômodo. Os ossos começam a se bater. Ruídos. O incômodo. Eu lembro de Paulo, falando no Areópago, falando para aqueles cidadãos atenienses. E os homens: quem é esse tagarela? Olha os ossos se batendo. Quem é esse tagarela? Aí vem outro e diz: é pregador de deuses estranhos. Está pregando um tal de Jesus e uma tal de ressurreição. Porque eles achavam que Jesus e a ressurreição eram duas divindades diferentes. Para você ver o tamanho da idolatria daqueles homens. Tudo para eles eram Deus. Tudo para eles eram Deus. Eles achavam que Jesus e a ressurreição eram dois deuses distintos. Esses são os ossos. Olha o que está escrito. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Veja o versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ou seja, começou uma obra, um ruído. De repente parece que as coisas começaram a progredir. Já não havia mais o ruído, mas carne se formando. O milagre acontecendo. A intervenção de Deus e a operação do Espírito Santo. Por intermédio do quê? Por intermédio da boca de um homem cheio do Espírito Santo. Por intermédio da boca de um pai cheio do Espírito Santo. Profetas se colocavam na posição de pai. Profetas eram boca de Deus, boca do Pai da eternidade. Se colocavam na posição de pai. Coloque-se na posição do Pai da eternidade e salve tua casa. E continue apertando na sua casa. E continue exortando na sua casa. E continue disciplinando na sua casa. Você vai começar a ver os ossos batendo. Você vai depois de um tempo. O que acontece aqui é um símbolo. Mas você tem que entender que o que acontece lá em Timóteo é a nossa circunstância atual. Você vai perceber muitas vezes. Eu lembro quando o bispo Walter falou sobre isso. Que ele sentia-se como se estivesse pregando contra a praia. Já tentou falar para alguém? Já falamos sobre isso uma ocasião. Já viu alguém no mar? E você está tentando chamar aquela criança que está lá no mar. Eu lembro, meu pai fazia isso. A gente estava na água, eu então era o mais afoito. Toda vez que eu via a água, eu queria mesmo ir embora, nadando assim. Eu queria mais longe. Eu sempre quis ir mais longe, mais longe. E meu pai, o disciplinador, ele precisava exortar. E às vezes ele começava: Tiago! E ele estava gritando com todas as forças: Tiago! Daniel! Chamando a gente e a gente lá. Por quê? Parece que não ouve. É o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4. Em tempo e fora de tempo. Ainda que o povo esteja aqui pertinho te ouvindo na areia, ou ainda que estejam lá embaixo e não consigam te ouvir, continue pregando. Isso vai te frustrar. Isso vai te frustrar. E frustração faz parte do crescimento. Frustrar seus filhos faz parte do crescimento. Não ser cúmplice dos pecados dos seus filhos faz parte do crescimento dos seus filhos. Não ser cúmplice, frustrá-los.
Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento de Ezequiel, faz parte do crescimento de Timóteo. Ele começou a profetizar, viu ali os tendões, mas ele não via espírito neles. É como se fossem postes humanos, parados, estagnados. Não há espírito, não há ação, não há um mover. O sopro, o vento, o espírito aqui é a ruá. A ruá é o ar em movimento. Não havia movimentação, então provavelmente esses homens estavam ali de pé. Agora, por intermédio da pregação da palavra, houve osso batendo com osso, houve carne, houve tendão, tudo obra, milagre do Espírito. Estão de pé, mas estão estagnados, completamente parados, inertes, imóveis. Não há Espírito, não há uma movimentação. E ele continuou vendo esses homens assim. E você vai ver isso acontecer. Se você já não estiver vendo, de repente dentro da sua casa, pessoas que você estava vendo completamente mortas, mas estão se incomodando. Se você está pregando que eu estou falando, e você vai ver pessoas levantando, e de repente continuam ainda paradas, vazias, parece que não há uma mobilização. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao íntimo desses homens. Profetiza, ó filho do homem. Olha que lindo. O versículo 9. Ó filho do homem, ou seja, Ezequiel tem um pai. Eu não sei quem foi o pai de Ezequiel. Não se sabe exatamente qual foi a vida desse homem, mas se sabe que Ezequiel teve um pai. E por sinal, e por pura, exclusão aqui, excluindo pontos impossíveis, já dá para perceber que Ezequiel teve uma boa disciplina. Filho do homem. Continua e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o versículo 10 diz, profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, mais uma vez a expressão. Mais uma vez uma expressão que demonstra que está ali presente, mas em oculto, a presença de um pai. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Ou seja, mais uma vez, Deus está trazendo à tona uma expressão que diz, ser humano, ser criado, filho do homem. Homem que teve um pai. É você que eu chamo. É você mesmo. É com você que eu estou falando. É com você que pensa que você não é exemplo algum. Já viu aquela história, meu passado me condena? Já ouviu isso? Teu passado te condena? Só que Cristo apagou teu passado. E você vai viver com o teu passado nas costas até quando? Quando é que você vai caminhar para frente e começar a disciplinar teus filhos? Quando é que você vai esquecer o teu passado e passar a disciplinar os teus filhos de acordo com a palavra de Deus? Não use o teu passado como exemplo para nada. Use a palavra de Deus. Nós não somos a referência. Muitas vezes, nós não somos a referência para a juventude dos nossos filhos. E quem disse que nós temos que ser a referência? Quem tem que ser a referência é o Espírito Santo de Deus, movendo-se através de nós. Através de nós. Quando vamos assumir isso? Quando vamos assumir isso? Essa conjura está sobre nossos ombros. Esse fardo está sobre nossos ombros. Eu queria continuar falando sobre esse conselho paternal. Estamos aqui dentro de um conselho paternal. É um conselho de paternidade, mas eu sei que há mães aqui
que não tiveram pai presente, não tiveram um marido para ser pai dos seus filhos, foram mães. Esse conselho é para você, minha irmã, que foi mãe e pai. Ou você, avó, que foi mãe, pai, avó e avô, digamos. É para você. É o conselho da palavra de Deus, é o conselho bíblico. Não cerre seus lábios. Não sepulte teus filhos. Não seja cúmplice do pecado deles. Se você se calar, se você esmorecer, e há um conselho para quem não quer esmorecer. Você pode estar pensando assim, mas eu falo já há tanto tempo, são tantos anos, é tanta angústia, é tanta dificuldade, são tantos problemas. Eu quero tanto que isso aconteça, eu quero tanto que minha casa seja salva, eu tenho orado tanto. Não esmoreça. Hebreus capítulo 12 está escrito lá. Para que você não desmaie, para que você não esmoreça, para que você não caia na depressão. Continue olhando para ali. Continue olhando para o Filho de Deus, para o Deus que se fez carne, para aquele que aparentemente foi anulado no Calvário. Ele foi anulado no Calvário. Olhe para o conselho de Ezequiel, profetizando e pregando num vale de ossos secos. Parece que não vai acontecer nada, mas deixa que Deus está fazendo. Eu vou repetir, deixa que Deus está fazendo. Eu vou repetir até você falar alguma coisa. Deixa que Deus está fazendo. Não é você que vai fazer alguma coisa passando panos quentes na cabeça dos seus filhos. Não é você que vai fazer alguma coisa aliviando a barra do seu filho. Não é você. Você precisa ser firme. O conselho para os pais, o conselho para todos nós, o conselho para aqueles que querem pregar o evangelho, o conselho para aqueles que querem ter filhos espirituais, o conselho para aqueles que querem ser férteis, frutíferos, pescadores de homens espirituais. O conselho é: não esmoreça, não desista, não afrouxe o braço, não cesse de falar do livro da lei, não feche os seus lábios. Está escrito lá no Salmo 50, mais uma vez eu repito, o que está escrito lá é: Deus não cerra seus lábios. Ele só cerra seus lábios para aquele que não quer ouvir a sua voz. Para aquele que não quer ouvir a sua voz é para aquele que não quer ouvir as verdades duras que ele tem para nós. As sentenças pesadas e as conjuras, não alivie esse fardo na sua casa, não alivie esse peso na sua casa, porque se você aliviar, aí sim sua casa será um cemitério. Aí sim não haverá motivo de celebrar o Dia dos Pais. Continue dentro da sentença pesada. E eu quero falar sobre cumplicidade com o pecado. Tema severo, gravíssimo, seríssimo. Nós podemos dizer que cumplicidade... O que é cumplicidade? Sabe o que é a palavra cumplicidade? Estava vendo a origem, a raiz da palavra cumplicidade se assemelha a uma palavra que em latim é complicare. Cumplicidade tem uma semelhança com a palavra complicare. Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso dizer mais alguma coisa? O que significa complicare? Complicare significa significa junto, somado, acordado, concordado, unido, compadre, cumplicidade. Significa dobrar junto, concordar, aliançar-se com aquela ideia, juntar-se com aquele problema. Complicare. Se você for cúmplice do seu filho, você vai complicar a vida dele. Aliás, se você for cúmplice do pecado de alguém, você vai complicar não só a vida dele, como sua própria vida. Nós
somos emocionalmente, digamos assim, apaixonadamente, assim, doentiamente, nós somos pessoas com tendências de defender grupos identitários. Nós temos uma tendência de defender muito pessoas que fazem parte dos nossos círculos de amizade, dos nossos grupos de amizade, da nossa família, da nossa casa. Você lembra o que nós falamos tanto sobre isso? Você lembra lá em Juízes, quando nós falamos sobre a mãe de Mica? Você lembra dela? Que acobertou o pecado do seu filho ladrão e idólatra? Você lembra do pecado dela? E Mica começou a promover, mesmo sendo do povo de Deus, começou a promover um culto pagão, porque uma mãe passava a mão na cabeça dos seus filhos, do seu filho ladrão e idólatra. Você lembra o que aconteceu com os benjamitas? Quando tentaram defender aqueles homens promíscuos que estupraram e mataram a mulher do viajante? Você lembra o que eles fizeram? Defenderam, não. Se você está fazendo isso, você está sendo cúmplice do pecado. Não seja cúmplice do pecado de ninguém. Esse foi o pecado original. Como se originou o pecado original? O pecado original se originou na serpente. O que ele disse para Eva? Primeiro ele lançou um espírito de autocomiseração, de autovitimização. Ele lançou para ela, para que ela se vitimizasse. Ele falou assim, sabe por que ele não quer que vocês comam daquela fruta? Porque quando vocês comerem, vocês serão como ele. Ou seja, sabe o que a serpente fez? Diminuiu Eva. Ele não quer que você coma daquela fruta, que ele quer você aqui. Ele está aqui, mas ele quer você debaixo da ordem dele, debaixo da disciplina dele, submisso a ele. É isso que o diabo quer, meu irmão. Porque ele não é submisso, ele quer que você seja insubmisso também. E ele quer que você se vitimize. E o que Eva, olhando para aquela fruta, pensou? É verdade. Eu estou conjecturando. Estou pensando dentro do texto. Eva olha para aquela fruta e pensa, aquela fruta me dará o conhecimento do bem e do mal, por que eu não posso comer dela? E o diabo foi mais além, ele disse, certamente se você comer, você não vai morrer. Porque Deus é amor. Deus é amor, ele não mata ninguém, ele não condena ninguém à morte. Não? Não? Então por que nós vamos morrer? Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos passar dessa vida. A única certeza que nós temos é que a morte acometerá a todos nós. Eu digo a primeira morte, não a segunda. Se você estiver em Cristo, você não vai ver a segunda morte. Você não vai morrer eternamente no lago de fogo e enxofre, onde haverá sede eternamente. Deus é amor. E Deus é fogo consumidor. E por causa da cumplicidade de Eva com aquela serpente, que se vitimizou e formou um grupo de vitimizados. Você entendeu o que isso foi feito ali? A serpente se vitimizou porque Deus viu a insubmissão daquele anjo, Lúcifer, lançou ele fora do céu. Já se tornou vítima aí. Primeiro que ele queria ser como Deus e Deus falou, ninguém pode ser como eu, lançou ele da terra, para a terra. Lá na terra, o que ele vai fazer? O círculo dos vitimizados, o círculo dos cúmplices. E ele primeiro começou com a Eva, começou com a mulher. Minha irmã, cuidado que se você dá mais valor ao teu pet do que ao teu marido. Cuidado se você dá mais valor ao teu filho do que ao teu marido. Cuidado se você estava dando mais valor a tuas amizades do que ao seu marido. Isso é antibíblico. Satanás veio, começou a fazer o grupo dos vitimizados. E precisava de cúmplices. Precisava de pessoas para se complicarem. Lembra? Se complicarem, se submeter, se tornarem submissos junto com ele. Começou pela mulher. A mulher foi, deu ouvidos, caiu. O que ela fez?
foi complicare o homem. Vamos ver se ele vai ser cúmplice. E o pior de tudo, Adão foi cúmplice. Porém, temos na Bíblia exemplo de homem que não foi cúmplice. Jó não foi cúmplice. Sua esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: você está falando como doida. Recebemos o bem de Deus, acaso não receberíamos também o mal? Você já percebeu isso aí? Você já percebeu o que Jó está falando? Quando todo mundo diria isso é obra do diabo, perda do trabalho, perda de todos os filhos e perda da saúde, o que você diz? O diabo está furioso. O que Jó falou? Não, foi Deus que mandou e eu vou receber assim. Uma outra pessoa que fez isso, e nesse caso é uma mulher. Você lembra de Noemi? Sabe quem foi Noemi? Mara, lembra? De Mara, Noemi, sogra de Ruth. Lembra dela? Ela falou assim, olha, Deus tirou tudo de mim. Ele fez isso. Ele tirou meu marido. Ele tirou meus filhos. Foi ele que fez isso. Foi ele que fez isso. E a gente está colocando na conta do diabo. E Jó disse, recebemos o bem, não vamos receber também o mal? Eu te confesso que eu erro, muitas vezes. Quando eu chamo essas circunstâncias que nós estamos vivenciando, presenciando, esses vírus, essas mortes, essa pestilência, e a gente coloca na conta do diabo. Só que isso é decreto de Deus na sua palavra. Nos últimos dias virão pragas, guerras, inimizades. Filhos se levantarão contra pais, pais contra filhos. Marido contra esposa, esposa contra marido. Cumplicidade é algo complicadíssimo, principalmente se você for cúmplice do erro. Principalmente se você estiver cúmplice de pessoas que estão seguras nas suas próprias justiças próprias, nas suas próprias convicções, estão estribadas no seu próprio pensamento, nas suas próprias ideias. Não seja cúmplice dessas pessoas. Não seja cúmplice dessas pessoas. Eu quero ver contigo 2 versículos apenas, para que você entenda que teus melhores amigos, e para você ser o melhor amigo do teu filho, e para você ser o melhor amigo do teu pai, e para você ter uma pessoa que você seja uma pessoa, um excelente amigo, você vai precisar, muitas vezes, chatear teus amigos. Incomodar teus amigos. Trazer desconforto para os teus amigos. E não ser cúmplice do pecado dos teus amigos. Sabe quando você é cúmplice dos pecados dos teus amigos? Sabe quando você fica vitimizado e você procura teus amigos e teus amigos passam a mão na tua cabeça? Sabe o que significa isso? Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 14. Sabe, eu não vou abrir não, não abra não. Sabe o que está escrito lá? Cego guia de cego. É um cego guiando outro cego. Eva tornou-se cega e guiou a cegueira de Adão. Adão foi cúmplice, compadeceu-se, entrou em associação com a cegueira da sua própria esposa. Se ele não tivesse sido cúmplice, quem sabe hoje nós não estaríamos precisando enfrentar tudo o que precisamos. E a vida teria sido diferente. E as coisas teriam sido completamente diferentes. Você não tem que ser cúmplice dos pecados de ninguém. Eu queria ver contigo 3 versículos rapidamente. 1 Timóteo 5, 22. Olha lá o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo
Mais uma vez, o conselho de um pai para o filho. Agora é a primeira. Vai lá em 1 Timóteo 5:22. Olha o que está escrito aqui. Primeiro que, mais uma vez, lembra daquela palavra conjuro-te? Lanço sobre você essa sentença pesada e eu não vou aliviar, significa conjuro-te. Não vou aliviar para você, meu filho. Não alivie para o seu filho, pai. Para que ele não seja um osso sequíssimo. 5:20, veja o 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Sabe o que significa esse sem prevenção aqui? Sabe o que significa? Não vou aliviar. Não tenha senso de autopreservação. Levante a cabeça, os pais, principalmente os que estão guiando filhos, guiando jovens, ou com filhos, ou que ainda terão, aliás, todos nós. Querido irmão, se você quiser preservar alguém, ou se autopreservar, você vai cair num grande pecado de idolatria. Porque você está sendo conivente com o erro, conivente com o pecado. E se você ama tanto os teus amigos, você ama tanto, que você ama teus amigos mais do que você ama a Deus. Idólatra! Idolatria! Se você está sendo cúmplice dos seus amigos, porque você ama tanto seus grupos identitários, você ama tanto teu partido político, você ama tanto tua família, você ama tanto a tua parentela, teus filhinhos, teus netinhos, você tem tanto apego por eles, aí você tem um negócio de passar o paninho por cima, de passar a mãozinha, de ser cúmplice, você está complicando a vida dele e a sua também. Cego guiando cego, isso é idolatria. Isso é colocar o homem acima de Deus. Isso é colocar o homem acima da palavra de Deus. Isso é rejeitar a conjura. É rejeitar a palavra de Deus. É rejeitar a pregação do Evangelho. Não tenha senso de autopreservação. Não seja imparcial. Ou melhor, não seja parcial. Seja imparcial. Seja completo. Seja cabal. Sabe o que significa cabal? Inteiro, pleno, cheio, completo. Seja assim. Veja aqui o que diz o versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Marque essa frase, envolva ela, cubra ela, ilumine ela. Não te torne cúmplice do pecado de outrem. Que outrem? Qualquer outrem. Da sua casa, da sua amizade, do seu círculo de relacionamentos. A coisa mais perigosa num círculo de relacionamentos se chama cumplicidade. A mais complicada. O grande perigo é quando você quer ser cúmplice dos seus amigos. Esses seus amigos se tornam teus piores inimigos. Teus piores inimigos. Levante a cabeça só um momento. Teus piores inimigos. Eu vou apontar para mim. Meus piores inimigos, nossos maiores inimigos, são aqueles que não querem nos corrigir. Teu pior inimigo, de repente, é o teu próprio coração. Enganoso é o coração do homem. Você é amigo do teu coração? Ele é o teu pior inimigo. Teu pior inimigo é aquela pessoa que quando você está fadando-se, caindo, fadado ao pecado, caído no pecado, vacilante, agindo com justiça própria, agindo com parcialidade, agindo pecaminosamente.
E essa pessoa ainda passa panos quentes sobre você. Esse é o teu pior inimigo. E é o mais difícil de se ver. É o mais difícil de se rejeitar. Porque te abraça, te beija, tem relacionamento, está contigo e está vendo tua iniquidade, teu pecado e não prega o evangelho. E diz, você tem razão. Coitado de você. Você é a vítima. Você está sendo acusado injustamente. Não, você é um pobre coitado. E passa a mão sobre a tua cabeça. Eu lembro de uma vez, meu chefe contou uma história muito interessante. Ele falou assim para mim, o Pires, me chamava de Pires, porque lá tinha muitos Tiagos lá no escritório. Aí o meu era Tiago Pires, todo mundo chamava de Pires. O Pires, teu pai é daquele brabão? Falei assim, era, é e será. É mesmo? Teu pai te batia, Pires? Eu falei assim, meu amigo. Quentinho a gente dormia às vezes, não precisava nem de coberta. Quentinho. Quentinho. Nem se cobrir precisava, estava quentinho. A parte protuberante das costas, sabe qual é? Bem quentinha. Com uma tatuagem. Quer botar tatuagem? Bota a tatuagem do Raider, da Havaiana. Na parte protuberante do teu filho. Que tatuagem excelente. Aí ele falou para mim, Pires, meu pai nunca encostou a mão em mim. Eu falei, é mesmo, cara. E sabe o que ele estava fazendo comigo? Se lamentando por isso. Que ele disse que teve uma vez que ele levou o Walkman. Lembra do Walkman, aquele amarelo? Aquele amarelo com aquela... Ele levou o Walkman para a escola e era proibido levar o Walkman na escola dele. Levou e estava usando lá na sala de aula. A professora pegou aquela professora... Essa é professora boa, né? Arranca da mão e fala, pega com... Teu pai vem pegar na coordenação. Isso é uma boa professora. Se você teve professoras assim, você teve as melhores professoras da sua vida. Ó, pegou o Walkman e falou assim, ó, pega com... Ó, seu papai vai pegar ele na direção. Isso é professora. Isso é professora. Excelente. Aí o pai dele foi lá. Sabe o que o pai dele fez? O diretor falou assim... E esse era diretor bom também. Olha só. Teu filho trouxe Walkman, não pode, não sei o quê. A gente não estava afim de devolver, não. Assim, tá aqui, ó, dentro da minha gaveta. Mas eu não estava querendo devolver ele, não. É para ele, não. Eu queria que o senhor escondesse. Sabe o que ele fez? O pai dele pegou a tela do computador do diretor. Ah, não vai devolver, não? O pai. O pai. Olha o paizão. Paizão, maravilhoso esse pai, né? Pegou a tela do computador do diretor. Enquanto tu não devolveu o Walkman do meu filho, eu também não devolvo a tela do teu computador. Levou a tela do computador. Isso é pai? Bom? Isso é pai bom? Cúmplice do pecado do filho? Passando pano quente na cabeça do filho? Ah, esse é pai bom? Esse que é o pai bom? Conforme essa palavra aqui, não é não. Esse aí é que vai fazer o filho cair. Cego guiando cego. Ama mais o filho do que a própria correção do filho. Faço votos que você leia Hebreus capítulo 11. Ou melhor, capítulo 12. Não abre agora não. Para você saber quem é o filho que Deus ama. É o filho que ele entrega à própria sorte? Ou é o filho que ele disciplina? Lá está escrito. Hebreus capítulo 12. Depois você pode ler. Quero ler só mais um versículo contigo. Esse aqui está escrito aqui. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Mais um texto, e agora lá em Apocalipse. Abra por favor rapidamente, 18:4. Apocalipse 18:4. Vou ler aqui rapidamente. Ouvi outra vez, outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus
flagelos. Se você for cúmplice do pecado, você vai participar dos flagelos da Babilônia. Esse é o anúncio da queda da Babilônia. Se você concordar com os pecados da Babilônia, ou seja, se você concordar com os pecados desse mundo que estão invadindo sua casa e acometendo a vida dos seus filhos, se você concorda com isso, você vai ser cúmplice dos pecados e dos flagelos. Eu acho que você não quer isso nem para você e nem para sua casa. Então para de ser cúmplice. E eu quero terminar. Você vai voltar só algumas folhas. Você sabe que existe um homem de Deus chamado Judas? Não é os Iscariotes, não. Volte algumas folhas, antes de Apocalipse. Judas, queria ler somente o versículo 23 contigo. Rapidamente. Judas não tem capítulo, é só o versículo 23. Judas 23, versículo 23. Vamos ler juntos? Vamos ler o 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aí o 23 diz: salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Não seja cúmplice nem da roupa que te aquece no inverno. Ai, gosto tanto dessa roupinha. Gosto tanto desse casaquinho de tricô. Ah, tô quentinho. É como teu amiguinho. É como teu amiguinho que cobre teus pecados. Que é cúmplice dos teus pecados. Não seja cúmplice nem de um casaco e nem de uma roupa que enaltece tua sensualidade, que enaltece teu pecado, que enaltece tua luxúria, tua luxúria não, porque luxúria é pecado de sensualidade também, mas que enaltece a tua altivez e a tua soberba, a tua riqueza. Ah não, quero botar essa roupa aqui de marca, porque é da Gucci, porque é da Calvin Klein, porque é da, sei lá que porcaria é essa de marca, eu não estou nem aí para marca. Já tive muito, sabia? Antigamente, eu só queria andar com o Kenner da Headley. Lembra do Kenner da Headley? Eu juntava R$25 durante um ano. Um ano juntando R$25 para comprar o Kenner lá em dezembro. Você lembra disso? O Kenner custava R$25. Sabe quanto é que está custando o Kenner hoje? Um preço que eu não quero pagar. Nem de brincadeira. Não estou comprando nem a Havaiana mais, que está ficando caro. A Havaiana está ficando caro, gente. Como é que pode? Vou no Ipanema mesmo. Ipanema tá bom. Se essa roupa te faz como aquele, lembra do rico e Lázaro? Lembra do rico? Ele se regalava a si mesmo. Se vestia com roupas bem caras para mostrar que era rico. Não seja cúmplice. Está escrito aqui, ó. Não se contamine nem com a roupa que te veste. Não seja cúmplice nem do casaco que te aquece. Seja ponderado, seja equilibrado, seja compassivo, mas se você for cúmplice do pecado, você vai ser cúmplice dos flagelos também. Essa é a palavra de um pai para um filho. Do Pai Celestial para nós, seus filhos. É a direção que Deus quer para a tua casa. Não seja cúmplice com os pecados do teu filho. Não seja cúmplice com os pecados dos teus círculos de relacionamento. Não seja cúmplice com teu coração. Continue pregando, continue firme, continue exortando, em tempo e fora de tempo, cabalmente, cumpre completamente, seja perseverante, não desista! Senhor Deus, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Pai, que nos exorta como homens, que nos exorta com firmeza,
que não quer filhos frouxos, que não quer pais frouxos, que não quer mães frouxas, que não quer relacionamentos frouxos. Porque o ferro com ferro se afia, e isso é para a glória do teu nome. Assim te pedimos, ó Deus, assim te pedimos, manda ferro, Senhor, para que estejamos mais afiados, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém